Qual o tamanho da perda do Botafogo com a saída do Luiz Castro, Bruno? Eu imagino que será grande, né? Ele foi vaiado hoje, né? Até botaram aqui em rede social, em abril tem um jogo do Campeonato Carioca que tem uma faixa no estádio fora Luiz Castro, né? Em abril, né? Aí passaram alguns dias, ele já foi vaiado porque queriam que ele fosse embora, agora ele está sendo vaiado porque não queriam que ele fosse embora, né? Isso em pouco tempo. Então, acho que perde bastante. Ele é o treinador do time há mais de um ano, né? Ele está há mais de um ano no comando do Botafogo. Foi o treinador escolhido pelo dono do time, foi o primeiro treinador que o Textor contratou, foi o Luiz Castro, foi o treinador que ele escolheu para tocar esse projeto. E não é tão fácil de substituir, né? O Botafogo é um time que ele tá acertadinho, ele não é um time de grandes talentos, ele é um time que está acertado coletivamente. Tem Tiquinho Soares, é um artilheiro, está fazendo gol, tem bons jogadores, não é um time ruim, ele tem bons jogadores. Mas o forte desse time é o jogo coletivo, tem um outro destaque individual, mas o forte do Botafogo é o jogo coletivo. E perder o treinador no meio da temporada é bem complicado. E vamos ver para onde eles vão, né? Falam de outro português, que é o Bruno Lage, enfim, mas agora é tudo muita especulação, né? Vamos ver o que o Botafogo vai fazer. O estilo do Bruno Lage é parecido com o do Luiz Castro? O Luiz Castro, o que eu tinha do Luiz Castro principalmente no Shakhtar Donetsk, que foi onde deu para ver mais o trabalho dele, ele trabalhou na base do Porto muito tempo, depois no Shakhtar, onde ele ficou alguns anos, disputou Champions League, ganhou do Real Madrid em Madrid com o Shakhtar e depois estava no Catar. Deu uma entrevista para a Jovem Pan. Eu participei até dessa entrevista, ele estava na Ucrânia ainda, ele estava no Shakhtar. Ele depois foi para o Catar e no Al Duhail e foi substituído pelo Crespo lá no time do Catar. O Crespo acabou de ser campeão lá e renovou o contrato. O Luiz Castro no Shakhtar, ele era um treinador que jogava mais com a bola, jogava com a marcação mais adiantada. No Botafogo, ele se adaptou um pouco mais ao elenco. No Botafogo, em vários momentos, não que é um time defensivo, não é. E o Botafogo já fez ótimos jogos no Engenhão, propondo o jogo. O jogo com Fortaleza foi muito bom, o Atlético Mineiro foi muito bom. Então, o Botafogo varia. Eu acho que, claro que a gente não via tantos jogos do Shakhtar quanto do Botafogo, mas no Botafogo, ele se mostrou um técnico que sabe se adaptar ao contexto do jogo. No Shakhtar, eu vi ele mais como um técnico mais ofensivo, mais agressivo. Aqui, ele conseguiu jogar bem das duas maneiras, né? O que foi uma coisa bem interessante. Então, o Bruno Lage trabalhou no Benfica, trabalhou no Wolverhampton. Eu acho que claro que tem diferenças, mas seria uma boa reposição. Não são totalmente diferentes, não. Tem alguém no Brasil que pode substituir o Luiz Castro? Algum brasileiro? Olha, é que vai criar polêmica, mas o Cuca, para mim, seria um treinador bacana para assumir o Botafogo. Eu não acho que a gente pode crucificar ninguém. E o Cuca, não sei se ele quer continuar nessa, se ele quer voltar para o futebol, mas o primeiro nome assim que eu penso fora da bola desse momento é o Cuca. Eu não vejo ninguém aqui no Brasil hoje. O Rogério, né? O Rogério é um outro treinador, de repente. O Vasco está querendo o Rogério, eu acho que não sei se já bateu o martelo ou não. Enfim, só que eu acho assim, que pode mudar a coisa lá, né? É uma saída. Só não vai deixar o time querer abandonar. Não tá abandonando nada. Ele está recebendo uma grande proposta. Qualquer um de nós aqui... E o Botafogo vai receber 10 milhões de reais. Vocês não vai abandonar. A torcida... É o que a gente falou agora. A torcida estava pedindo a cabeça dele há poucos meses atrás. E aí, ninguém pensa no salário que ele não vai receber no mês seguinte? Você sabe que eu acho que ele, inclusive, ele hoje foi vaiado do começo ao fim. E ele olha assim, aquela proposta, né? Tá lendo lá a proposta. E fala assim, caramba... A torcida me vaiou. Eu acho que eu não vou dormir hoje. Deve estar preocupadíssimo. Já caindo. Mas uma coisa que ele está preocupado é com as vaias que ele recebeu da torcida, que há 2, 3 meses queria que ele saísse. E aí ele olha aqueles números assim e fala assim, estou em dúvida. Estou em dúvida. Isso porque ele está passando o time com uma grande vantagem na liderança no Campeonato Brasileiro, que era o improvável. Quem aqui falaria que o Botafogo estaria na liderança com uma vantagem como está? Eu falei, ele está fazendo o melhor trabalho no Campeonato Brasileiro disparado. No Campeonato Brasileiro ele faz mesmo. E tem mais uma coisa. Eu acho que hoje ele deu uma prova de caráter. Ele vai ter todo esse contrato aí que você falou, olhando aqueles números bonitos e tal.
durante o dia todo, ele já sentiu a temperatura de redes sociais. Na pior das hipóteses, algum assessor falou para ele, o Castro, o mestre, a coisa tá feia para nós. O caminho mais fácil é falar, pô, já que eu vou tomar vai, enfrentar isso tudo, olha, já que eu assinei esse contrato zilionário, eu vou embora e nem dirijo o time hoje. Ele foi lá dar cara a tapa, ele foi lá tomar vaia com esse contrato milionário assinado. Porra. Eu acho que aí é mais um bom relacionamento com o Textor, que tem vários times, ele pode amanhã depois trabalhar no time do Textor, do que se... Eu tô falando por mim, tá? Se fosse eu, não tava nem aí. Então, os caras falam, não falam. Pode fazer o que quiser. Que se dane. Porque aquilo foi citado. Há 3, 4 meses queriam a cabeça dele. Então não tem a menor importância. E todos esses caras que vieram, se estivessem na condição dele, fariam exatamente a mesma coisa. Isso. Talvez eu tivesse ido embora até antes. Mas todo mundo, isso não tem a menor dúvida. Qualquer um. Lógico. O contrato é financeiramente excelente. Aí ele vai trabalhar com o Cristiano Ronaldo. Pô. Vai. Assim, Parece que o Cristiano ligou pra ele, né? Dizem que sim. Chegou a ter ligado pra ele. E assim, não é de sacanagem, é sério. Sim, ele tá fazendo uma ótima campanha com o Botafogo. Infelizmente, isso é uma repercussão muito interna. Se ele fosse campeão com o Botafogo, seria um título histórico, mas seria uma coisa muito interna. Para o mercado internacional, um elogio público do Cristiano Ronaldo teria mais peso. Um elogio. Cristiano, sei lá, esse foi um dos melhores treinadores que eu trabalhei, por exemplo. Fala um negócio. O Mister é muito bom. Nesse caso, sim mesmo. E aí, então é muito difícil negar uma coisa dessa. Agora, você lembra que quando o nome do Castro apareceu aqui no mercado brasileiro, o Corinthians estava atrás, né? O Corinthians lutou com o antes do Vitor Pereira. Antes do Vitor Pereira. Que azar. E ele optou pelo Botafogo. Parece que na coletiva ele falou que ainda não fechou 100% com... Terá uma reunião amanhã onde ele vai definir. Mas tá detalhe de casa, de carro, entendeu? Qual mansão vai morar? Não é possível. Se tiver uma reviravolta dessa daí, vai ser Aí, pô... Aí eu não sei qual vai ser a reação da torcida do Botafogo. Se vai chegar e vai falar assim, agora não queremos você. Agora você sai. Não é porque a gente não sabe. Acho que a vantagem de ser uma SAF é que quem resolve é ele e o Textor. É o Textor, O resto revogam suas disposições em contrário. Que nem lei, né? Revoga suas disposições em contrário. Quantas vezes ele já teria sido demitido se fosse um dirigente de clube? Sim, no primeiro turno do ano passado, já tinha ido. Quando não se classificou pro Carioca. Carioca. O Barroca. Ele assumiu o Ceará no começo de maio, foi demitido ontem. Sim. 1 mês e meio. Contrataram o Guto Ferreira. Menos de 2 meses de trabalho. Então... Não adianta. Essa história de ficar culpando o treinador e tal. Não... Agora, realmente eu não consigo imaginar um treinador que possa chegar e manter esse nível do time do Botafogo. Esse time foi montado por ele. E futebol tem muito de coincidência, né? Das coisas encaixarem. Realmente a saída dele pode ser um pepino. Mesmo que traga um cara competente, não é fácil, né? Tá tudo muito encaixado, né? Não é só uma questão, esse cara é muito bom, pode chegar e dar certo, outro treinador, mas eu vejo como uma coisa mais coletiva, de ter dado muito certo com ele, com aqueles atletas. Se perder algum jogador, vai ter problema também. Acho que é uma coisa que está muito encaixadinha com aquele grupo e com aquele treinador. Então, vamos ver o que o Botafogo vai fazer, mas é uma situação muito difícil. O Renato é um bom exemplo disso. O Renato foi o cara da história do Grêmio. Sim. Aí ele vai para o Flamengo, pega aquele elenco estelar. O Flamengo já tinha tentado o Renato antes. Bom, você fala, o Renato agora com esse elenco... Quer dizer, 3, 4 meses depois saiu com a reputação chamuscada. O trabalho não atingiu os objetivos. Aí ele pega o Grêmio na Série B. Hoje ele é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Tá bem de novo. Então, são coisas que, assim... tem técnico que vai se encaixar com um determinado trabalho, um determinado time e não necessariamente vai se dar bem no outro, mesmo que o outro tenha jogadores melhores. Assim, existem técnicos bons, ruins, como em qualquer área profissional. Existem bons profissionais, maus profissionais. Aí um é melhor que o outro. Isso também é muito de gosto pessoal, né? Tem alguns caras que falam, eu acho esse melhor que aquele. Aí qualquer um aqui pode achar, eu não concordo, acho que esse é melhor. Eu não acho o Guardiola o melhor técnico do mundo. Então, tem. Até essa loucura existe. Tem. E cada vez mais, para mim, é claro que
ganhar ou perder para o treinador, para o atleta, depende muito além da competência, que um cara que dirige na Série A do Brasileiro, se ele não for um cara de boa capacidade, daqui a pouco ele não estará na Série A. Ele acaba perdendo espaço. Ele começa a ter convite. O cara mostrou no trabalho ali, em outro trabalho, que ele não tem condição de treinar na Série A. Ele vai começar a receber convite da Série B. Vai acabar, assim, o mercado acaba moldando, assim, colocando cada um no seu nível. Então, um cara que comprovadamente dirige na Série A do Brasileiro. Eles têm um nível muito próximo. Aí a questão esse estilo desse aqui encaixa melhor aqui, esse encaixa melhor com aquele time, esse aqui é ídolo aqui, no caso do Renato do Grêmio, por exemplo. No Grêmio é muito mais fácil o Renato dar certo, porque é um cara que é muito respeitado lá. No Grêmio ele tem mais liberdade, tempo de trabalho e paciência do que em outros clubes, só para dar um exemplo. Então, acho que cada vez mais ganhar, perder, está muito direcionado, além da competência, de estar no lugar certo na hora certa. O encaixe ele não tem muita explicação. Mas sabe o que acontece? De repente vem do nada. Mas, Flávio, sabe o que acontece agora? Será que o Abel, que é muito bom, daria certo se ele tivesse vindo, não, ao invés do Palmeiras, tivesse vindo, sei lá, pro Corinthians? Mas tinha sido demitido umas 5 vezes. Sabe e ele é bom, mas... Sabe qual é o pepino do Botafogo agora? É saber como é que o treinador que vai chegar vai tocar até o final do campeonato. Se ele vai deixar o barco seguir do jeito que estava. Porque a maioria dos treinadores, a gente sabe bem, são de personalidade muito forte. Os caras querem botar a identidade dele ali no clube. Então, é aí que é o pipinaço. A gente não sabe se o cara que vai... Às vezes, eu posso estar falando uma bobagem aqui, mas às vezes, um treinador interino para seguir vai continuar com o mesmo trabalho do Luiz Castro. Estão falando do Wesley Carvalho ser fixado no Atlético Paranaense? Sabe, porque é a única coisa que eu imagino. Vamos seguir o trabalho, exatamente o que o cara estava fazendo. Porque se você chega com um treinador já com uma bagagem, com uma história, às vezes o cara quer mexer onde a coisa está arrumada. E isso é perigoso, né? Declaração do Luiz Castro agora há pouco. Na terça tive uma reunião com o Textor em que falamos sobre o momento do clube, sobre a vitória que havíamos alcançado contra o Palmeiras. Falamos da próxima janela e falamos do interesse que podia haver do Al Nassr em mim, diz o Luiz Castro. Foi comunicado que não havia nenhuma proposta oficial na altura, naquele momento, e decidimos então voltar a ter uma conversa após uma reunião entre o meu agente e a pessoa que queria falar com ele se houvesse uma proposta oficial. Essa reunião será amanhã, portanto só vou tomar uma decisão após uma reunião entre o meu agente, meu advogado e o clube. A reunião foi clara com o dono do clube, do Botafogo, os termos foram determinados por nós e é o que posso dizer nesse momento. Tiquinho Soares, perguntado sobre a eventual saída do Luiz Castro, se ficar bom, se sair, boa sorte. Pois, é vida que segue. Né? Não tem muito o que fazer, né? Vida que segue. Né? Tá. Esperar, tem que aguardar e realmente é uma decisão. Como dizem os meus queridos amigos, tem muitos amigos torcedores do Botafogo que têm uma especificidade, né? São muito parecidos e tal. Era o Carlos Imperial, o Armando Nogueira, Bebeto, Nuno Léo Maia, então, né? Todos eles. E eles dizem sempre, o Botafogo tem coisas que só acontece com ele. Sargentelli, grandes botafoguenses. E que você fala, olha, tem coisas que só acontecem com o Botafogo e realmente tem coisas que só... Cara, eu já vi hoje piadinha na internet hoje, o seguinte, ele já sabe que o Botafogo vai acabar com vai perder essa gordura toda aí e pulou fora. Aí é sacanagem. Mas pode ser. Entendeu? Não dá pra garantir que ele fosse conseguir ia seguir com a mesma toada. E se terceiro, quarto lugar seria ótimo, vai dizer isso pra torcedor, né? Não. É só lembrar do Fernando Diniz quando o São Paulo caiu pro lugar dele, o que falaram, né, a respeito.